Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo comparativo que eu estava ansioso por fazer. Eu vou comparar alguns comentários e também as Bíblias de uma forma geral, né? Duas Bíblias assim muito interessantes. A gente vai estar comparando a Bíblia de Estudo Matthew Henry, da SBB, com a Bíblia de Estudo de Spurgeon, da BV Books. Gente, Matthew Henry e Charles Haddon Spurgeon foram dois grandes homens de Deus. Eles deixaram assim um legado para a nossa geração através dos seus escritos, né? Interessante que a gente tem Matthew Henry, que era presbiteriano, e Spurgeon, que era batista, né? Então a gente tem aqui uns extremos, vamos dizer assim, mas as duas Bíblias vão trazer muito conteúdo e elas vão trabalhar um pouco parecidas, tá? Matthew Henry, a gente tem um comentário exaustivo de 6 volumes, né? Publicado aí pela CPAD, um comentário de viés expositivo, mas que tem um foco mais devocional, né? E a gente tem agora a Bíblia de Estudo de Spurgeon, que traz também, olha só, estudo expositivo de aplicação pessoal. Então são Bíblias que parecem ser um pouco próximas na questão da forma como os autores dos estudos comentam o texto bíblico. Mas a gente vai fazer uma breve comparação de alguns textos aqui. A gente não quer assim ser muito exaustivo, mas o nosso intuito é mais para você conhecer um pouco das duas Bíblias trabalhando simultaneamente. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é muito importante. Ativa o sininho das notificações e segue o nosso perfil no Instagram, que é o @canal João Paulo Fonseca. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram adquirir uma dessas Bíblias. Vai ajudar muito o nosso canal, caso vocês adquiram uma das Bíblias aí, ou as duas, né? Que são duas ferramentas imprescindíveis aí para os nossos estudos. Bom, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela anteriormente foi publicada aí pela editora Central Gospel. Eu tenho essa versão, né, que veio numa caixa, gente, uma caixa muito bonita, né, que tem algumas informações. A gente já fez o review, então aqui tem os recursos da Bíblia, né? A SBB sempre é muito assim dedicada também na questão da qualidade do material, que tem um tamanho do texto bíblico. É uma caixinha muito bem feita, tem aqui uma parte aberta, uma janela para você conseguir visualizar a Bíblia. Então vou tirar ela aqui da caixinha. Essa Bíblia eu já encapei, a caixinha eu vou deixar aqui de lado. Então olha só, uma capa luxo, né? Uma imitação de couro, eu tenho na cor preta. Então aqui tem o hot stamp dourado. Deixa eu ver se está pegando direitinho. Isso, está pegando bonitinho. Né? Um desenho aqui embaixo, relevo. Uma capa muito bonita. A capa realmente muito bonita. Tá? Ela tem a tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução dessa Bíblia, que a gente tem esse entendimento. Então essa é a Bíblia de Estudo Matthew Henry. Ela era publicada anteriormente pela editora Central Gospel e agora a SBB ela está editando essa Bíblia aí, né? Tem ela na cor preta, tem ela na cor marrom, se eu não me engano. Bíblia de Estudo Spurgeon é uma Bíblia que foi lançada há poucos dias, né? Pela BV Books. Gente, uma Bíblia muito maravilhosa. Ela vem numa luvinha, num box, ela não vem numa caixa. Então ela vem dentro desse box. E esse box tem algumas informações da própria editora. Então olha só, aqui tem informações Bíblia de Spurgeon. Na parte de trás do box tem aqui o conteúdo da Bíblia, mais ou menos igual a parte de trás ali da caixinha da Bíblia de Estudo Matthew Henry, tá? Aqui a gente tem o tamanho do texto bíblico, tá de cabeça para baixo, tamanho original do texto. E aí a gente tira a nossa Bíblia de Spurgeon da luvinha e a gente percebe que ela tem uma capa diferente da Bíblia Matthew Henry, né? Ela tem uma capa que a BV Books, né, chama de soft touch, né, significa em português toque suave. É uma capa que lembra a capa dura, mas ela é um pouco mais maleável. Então a gente tem aqui uma parte muito bonita, né, que parece que é UV,
ela brilha quando você coloca contra a luz. As letras estão em alto relevo, tem essa capa, né? Ela tem duas cores aqui, um verde, uma capa muito bonita, mas tem também na cor creme e na cor florida, né? Uma capa florida, na verdade. Então, olha só, lombada, muito bonita. E aqui também a parte de trás, trazendo aquela mesma informação do box. Bom, ela tem aqui dois fitilhos de marcação de página, assim como a Bíblia Matthew Henry, tá bom? Então essa aqui é publicada pela BV Books e leva o texto King James Fiel 1611. Então a gente gastou aqui alguns minutinhos mostrando um pouquinho na questão do acabamento. A encadernação da Bíblia de estudo Matthew Henry, a capa eu achei muito boa, tá? É uma capa, olha só, maleável, é uma capa de luxo. Olha só, o acabamento não é ruim, mas as folhas, vamos partir aqui para as folhas, tá? Não são boas. É uma folha meio assim, parecendo papel jornal. É uma folha que eu particularmente não gosto muito, tá? É uma folha que com o tempo ela vai amarelar, vai se desgastar. Então eu não gostei muito desse tipo de folha, tá? Mas enfim, é uma questão também da gente, né, perceber que eles usaram o material, né, que eles tinham lá. E é uma folha, ela não é aquela folha jornal, aquela folha ruim que a gente encontra em algumas bíblias. Inclusive eu acho que na Bíblia da Central Gospel era assim. Mas essa aqui não é uma folha tão boa igual a SBB costuma utilizar nas suas bíblias. O resto da encadernação é uma encadernação boa, tá? A SBB ela sempre capricha na encadernação. A borda das páginas dourada, tá? Isso é show de bola. Já a Bíblia de Spurgeon, a folha é melhor. Apesar da folha ser um pouco mais grossa, né? A gente já falou isso no unboxing, na live que a gente fez. Em breve vai ter um review completo dessa Bíblia. Mas a folha é melhor, uma folha um pouco mais grossa, ela dura mais essa folha, ela tem uma durabilidade maior. E pelo fato dela ser um pouco mais grossa, a Bíblia ficou também mais grossa, né? Porque, por exemplo, a Bíblia Matthew Henry, ela tem exatamente 2.000, deixa eu ver aqui, 2.135 páginas. 2.135 páginas. A Bíblia do Spurgeon, ela tem exatamente 2.071 páginas. Ela tem menos páginas, mas ela é mais grossa por conta do papel, que é mais grosso. E a borda das páginas é tingida, tá, pessoal? Ela é tingida com uma tinta da cor verde, né? No caso aqui, essa, como ela é verde, né? Ela tem uma majoritariamente a cor verde, então a borda das páginas estará também tingida com verde, não é aquela cor brilhosa, tá? Então tem essas diferenciações. A encadernação muito boa também, mas é uma Bíblia bem pesada, ela é mais pesada que a Matthew Henry, tá? A Matthew Henry tem mais páginas, mas como eu disse para vocês, isso é por conta da espessura da folha. Bom, questão de recursos, pessoal. A Bíblia de Estudo Matthew Henry, qual é os recursos que ela vai ter? Ela não vai ter tantos recursos. A gente vai encontrar, inclusive tem aqui uma informação, né, que é uma Bíblia também que foi impressa aí tem uma parceria com a Central Gospel, né, já que a SBB adquiriu os direitos junto à Central Gospel. A gente vai ter basicamente uma biografia do Matthew Henry, tá? Então aqui tem a explicação que ele, né, depois de sair lá da igreja, né, que era ligado ao movimento puritano, ele foi para a igreja presbiteriana, uma congregação presbiteriana. Então tem uma biografia, tem uma introdução à Bíblia, a tradução, né, a Bíblia e a tradução Almeida Revista Corrigida. E aí nós já entramos no conteúdo. O que ela vai ter de conteúdo? Ela vai trabalhar a questão de uma breve introdução a cada livro, autor, data, propósito e tema principal. Uma introdução bem breve. Texto bíblico em 2 colunas e é verso embaixo de verso na tradução Almeida Revista Corrigida. E abaixo a gente vai ter
notas de estudo, tá? Então são notas assim muito boas. Abaixo do texto bíblico a gente tem referências cruzadas e a gente tem alguns quadros ao longo dos comentários, olha só, que vai te trazer várias explicações sobre o texto bíblico. Ela tem muito comentário, tá, pessoal? Muito comentário. Olha só, vou passar um pouco aqui para frente para vocês conseguirem visualizar. Vamos lá para a divisória do, olha só, que a gente finaliza Malaquias, entramos no Novo Testamento, não tem introduções aos testamentos. Então tem, na verdade não é uma introdução a cada livro, é uma síntese, né? E a diagramação é bem simples, né? 2 cores apenas. A gente tem aqui uma predominação do preto e do branco mesmo, que ela é 2 cores, tá? E aí, sempre nas notas de rodapé, como vocês já estão percebendo aí, né? Deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho mais para vocês visualizarem melhor. Deixa eu ver que isso aqui ficou melhor, vai dar para vocês darem uma visualizada um pouquinho melhor. Partes dos versículos, né, que ele está comentando, sempre em negrito. Então essa é a tônica da diagramação. Não tem outros recursos, tá? Comentários mesmo, é uma Bíblia com comentários. Olha só, no final não tem mais nada. Apocalipse 22 encerra o texto, encerra o conteúdo. Já a Bíblia de estudo de Spurgeon, pessoal, ela é de início, né? A gente tem aqui o índice, ficha catalográfica, né? Lançamento aí da BV Books. Deixa eu ver aqui se está centralizado. Isso. A gente tem um índice, a gente tem um prefácio à Bíblia, a gente tem uma biografia de Charles Spurgeon, muito mais completa que a biografia do Matthew Henry, lá na Bíblia de Estudo Matthew Henry. Então a gente tem aqui uma biografia muito completa. Ela tem ilustrações, ela tem algumas fotos, ela tem um sistema aqui muito interessante, que é as palavras de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em vermelho, sistema de Pilcross, né? Que é aquele sistema de parágrafo. Ela tem alguns sermões do Charles Spurgeon, esboços dos sermões de Spurgeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20 dos últimos esboços dos sermões de Spurgeon. Então, 10 no Antigo Testamento e 10 no Novo. Além disso, ela tem notas de estudo expositivo, com aquele viés de aplicação pessoal, frases do Spurgeon ao longo do texto, ilustrações, como eu disse, né, contando um pouquinho da vida pública de Spurgeon e sua igreja, e temos 3 sermões completos do Spurgeon, tá? Então aqui, olha só, tem aqui uma nota do editor, agradecimentos, e entramos aqui no Antigo Testamento. Então, ela tem sim uma introdução, não é uma síntese, então isso já é um diferencial, uma introdução muito completa, trabalhando circunstâncias da escrita, contribuição para a Bíblia, estrutura e o que o Spurgeon disse sobre o livro. Bom, diagramação do texto bíblico. A diagramação é muito melhor, né? Ela tem 3 cores, além do preto, 4 cores, perdão, além do preto e do branco. Palavras do Pai, Filho e Espírito Santo em vermelho. A letra, como vocês já perceberam, não precisei nem falar, a letra é muito mais confortável. Eu só vou colocar lado a lado as duas, para vocês terem essa compreensão. Deixa eu ver aqui se está pegando. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, olha só. A letra da Bíblia de Spurgeon é muito mais confortável. Aqui a gente tem o material do papel também é melhor da Bíblia de Spurgeon. Questão de conteúdo, né? São 2 grandes homens de Deus. Foram 2 grandes homens de Deus, Matthew Henry e Spurgeon. Então, conteúdo, daqui a pouco a gente vai comparar aqui as notas. Eu vou fazer 3 leituras de notas para vocês verem, né, e tirarem até mesmo as suas próprias conclusões. Com relação à diagramação, texto bíblico em 2 colunas. Não é verso embaixo de verso, como a Bíblia Matthew Henry, que é verso embaixo de verso. A tradução da Bíblia de Spurgeon é a King James Fiel 1611. Então a gente tem aqui texto, né, em 2 colunas, assim como a Bíblia Matthew Henry. As notas de estudo abaixo das referências cruzadas, que estão aqui nesse quadrinho. Então aqui a gente tem várias notas de estudo. A gente tem quadros nessa cor verde,
também é uma cor predominante, contendo frases do Spurgeon. Tá? Isso é muito interessante, pessoal. E como a gente viu lá no índice, a gente encontra 20 esboços de sermões, os 20 últimos esboços, né? Sermões do Spurgeon, inclusive uma imagem aqui, né? Olha só, frase do Spurgeon. Subtítulos estão em cores diferentes, diferentemente aqui da Bíblia do Matthew Henry, que está... Deixa eu olhar um pouquinho para cá. A gente encontra na cor preta. Deixa eu mostrar mais aqui um fato interessante, né? Porque eu disse que tinha ilustrações. E tem ilustrações mesmo, tá, pessoal? Olha só, quando a gente vai aqui no livro de Salmos, olha só, tem uma foto aqui do púlpito do Spurgeon, quando ele pregava, olha só, a escrivaninha. Então tem muita coisa legal, olha só, o tabernáculo, que era a igreja que ele pregou, que tem outro esboço. E o interessante é que tem a introdução. A introdução é muito completa, é mais completa que a introdução na Bíblia Matthew Henry. Então vamos lá, vamos ler um pouco aqui, vamos comparar as notas de estudo. Eu vou ler 3 notas de estudo. Eu vou ler a nota de estudo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a nota de estudo de João 3,16, e eu vou estar lendo também uma nota de estudo lá de Romanos, tá bom? Então são essas 3 comparações. Vamos ler então Gênesis capítulo 1, versículo 1, na Bíblia. Vamos começar com a Bíblia de Spurgeon, tá bom? Então deixa eu ver aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A tradução King James Fiel 1611, ela usa como texto base no original os mesmos textos da tradução Almeida Revista e Corrigida, mas ela é mais fiel a esses textos. No caso, o texto Receptus, né, no Novo Testamento, e o texto Masorético no Antigo Testamento, tá bom? Ela segue 100% esses 2 textos. Vamos lá, o comentário aqui de Gênesis 1, versículo 1. No princípio, quando este princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus separar este mundo para a moradia do homem, mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu da vontade da palavra do Criador onisciente. Aí o versículo 2, sem forma e vazia. Quando Deus começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão, estava reduzido ao que chamamos de caos por falta de um termo melhor. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia e todas as coisas boas. Não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho. Este foi o primeiro ato de Deus na pregação deste planeta para ser a morada do homem, o primeiro ato da graça da alma, que é o Espírito de Deus se mova dentro dela. Como o Espírito chega nela, não se move dentro dela. Como o Espírito chega nela, não sabemos. Não podemos dizer como ele age, assim como não podemos dizer como o vento sopra onde quer. Mas até que o Espírito de Deus se mova sobre a alma, nada é feito em relação à nova criação em Cristo Jesus. Então aqui na Bíblia de Estudo Matthew Henry, na Bíblia de Estudo de Spurgeon, a gente percebe uma pegada expositiva focando na aplicação pessoal, tá bom? Vamos ler aqui a nota de estudo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 na Bíblia de Estudo Matthew Henry. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes do início dos tempos, nada havia senão um ser infinito que habita na eternidade. O ateísmo é uma tolice, os ateus são os maiores tolos da natureza, pois eles veem um mundo que não poderiam construir-se sozinho, e ainda assim não reconhecem que há um Deus que o criou, fez a partir do nada. Não havia qualquer matéria pré-existente por meio do qual o mundo foi criado. Deus. A palavra em hebraico Elohim significa o Deus forte. E o que mais poderia criar todas as coisas a partir do nada, senão a força de um Todo-Poderoso? A pluralidade de pessoas na divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é essa indicada no nome de Deus em hebraico, a qual se refere a ele como muitos, embora seja um, confirmando a nossa fé na doutrina da Trindade, que apesar de estar discretamente implícita no Antigo Testamento, é claramente revelada no Novo, com referência
Com frequência ouvimos dizer que o mundo foi criado por ele e nada foi feito sem ele. Interessante, né? Muito bom. Então aqui tem o versículo 2, né? Sem forma e vazia. A Bíblia de Estudo Matthew Henry, ela traz muitos comentários, às vezes verso por verso, né? Sem forma e vazia, confusão e vaidade. Essas são as palavras expressas em Isaías 34:11. Nada de desejável existia para se ver. Era sem forma, inútil e inabitada. Trevas. Se houvesse algo desejável a ser visto, não haveria luz para enxergá-lo. Chamado, pois densas trevas estavam sobre a face do abismo. Chamado assim tanto por causa de sua vestidão, como porque as águas que posteriormente foram separadas da terra agora estavam misturadas. Este caos representa o estado de uma alma não regenerada e desprovida de graça. A desordem e confusão e toda obra maligna é desprovida de toda bondade, pois está sem Deus, ela fica em trevas até que a graça onipotente resulte em uma mudança bendita. Né? Ele vai comentando aqui parte por parte, mas ele é mais expositivo, porém ele também tem a parte da aplicação. Isso é muito interessante também, pessoal. Então a gente percebe que as Bíblias, né, elas têm assim semelhanças e têm diferenças na forma como cada comentarista, né, no caso Spurgeon e Matthew Henry, trabalha. Então vamos aqui agora, João 3,16. Vamos lá. Comentário de João 3,16 na Bíblia Matthew Henry. Para a gente finalizar depois Romanos. Eu vou pegar Romanos 8. Olha só, tem muitos comentários, né? A Bíblia que comenta muita coisa. João 3,16. Aquela passagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo, deu. O amor de Deus, o Pai, é a origem de nossa regeneração por intermédio do Espírito e a nossa reconciliação pela ressurreição do Filho. Sabemos que Deus nos ama porque Ele deu seu único Filho por nós. Deus se agradou de dar o seu único Filho para a redenção e salvação do homem. Ele não apenas o enviou ao mundo para a redenção, Ele apenas não enviou ao mundo, Ele não apenas o enviou ao mundo com completo e amplo poder para negociar a paz entre o céu e a terra, mas ofereceu Cristo para sofrer e morrer por nós como grande sacrifício expiatório. Jesus Cristo veio para nos salvar por meio do seu perdão, a fim de que não morramos pela sentença da lei. Este é o Evangelho de fato, as boas novas, o melhor que já veio do céu para a terra. Então ele dividiu o versículo, né? Ele traz aqui, amou o mundo, depois aquele que nele crê, ou seja, aqui está o grande dever do Evangelho, ou seja, crer em Jesus e aceitar o dom de responder à intenção do doador. Devemos ter uma aprovação sincera e concordar com o registro que Deus deu por meio de sua palavra acerca do seu Filho. Devemos nos submeter ao seu governo e ensino, devemos ser salvos por ele, não pereça. Esta é a indescritível felicidade de todos os que acreditam, qual são devedores de Cristo para todo sempre. Eles são salvos das angústias do inferno, libertados do caminho do abismo. Então, depois aqui ele vai trabalhar a vida eterna. A eles são concedidos os prazeres do céu. Então a gente percebe que como a letra é menor, as notas são muito exaustivas, né? E aqui ele traz a tônica da explanação e exposição do texto, sempre aplicando em nossas vidas, tá bom? Então essa é a Bíblia de Estudo Matthew Henry, João 3,16. E agora a gente vai estar mostrando João 3,16 na Bíblia de Spurgeon. Então vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João 3, versículo 16. Então tá aqui. Vamos lá. Este verso salvou milhares de almas. A consternação no céu, chamada de grande urso, tem nela os dois ponteiros que direcionam o olhar do observador para a estrela polar. E este versículo aponta para o Cristo tão claro e distintamente que muitos o encontram por meio dele e viverão. Deixe-me ler novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não havia necessidade de Cristo vir aqui para nos condenar, pois já éramos condenados por nossos pecados. Por que então Jesus veio? Ele veio com uma missão de misericórdia, para trazer salvação aos perdidos. Sim, Deus o enviou com esse objetivo, para que ele desse vida eterna a todos que nele crescem. Ó, gloriosa liberdade desse precioso evangelho. Os que não aceitarão o céu por tais termos certamente merecem o mais profundo inferno, devem perecer para sempre se rejeitarem a vida quando ela lhes é apresentada dessa maneira
verdadeiramente graciosa. Então, o Spurgeon, ele tem uma pegada mais assim de aplicação. Já o Matthew Henry, ele traz a exposição, traz também uma aplicação, mas ele é mais assim abrangente, vamos dizer assim, né? Então, muito interessante. Para finalizar, Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo de número 8. Passagem assim que eu gosto particularmente, eu quero mostrar para vocês aqui. Romanos é bem exaustiva, olha a quantidade de conteúdo, né? Vamos pegar aqui a parte final, né? Vou pegar aqui um versículo aqui, Romanos 8, 32, né? Que diz assim, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também todas essas coisas? Aí ele vai comentar. Quando Deus nos deu Cristo, nos deu tudo, pois todas as bênçãos desta vida e das que há de vir estão ocultas no Filho, assim como a amêndoa está dentro da casca. Que encorajamento temos aqui para crer na oração. Cristo Jesus é a chave de ouro dos tesouros de Deus. Você tem que usá-la corretamente do que você precisar, e do que você precisar será seu. Muito bom, né? Gostei. Excelente comentário. Romanos 8, versículo 32, na Bíblia Matthew Henry. Vamos lá, Romanos 8. Ixi, mas tem muito conteúdo também, gente. Olha a quantidade de notas. Então, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, ela tem muito mais notas, né? Aqui no Novo Testamento, pelo menos. A Bíblia, depois a gente pode ver quais tem mais notas de estudo, né? Eu não tenho aqui o número, mas olha só. Que a letra da Bíblia Matthew Henry é menor, tá? Mas a qualidade dos comentários, né? Cada um dentro da sua proposta, fenomenal. Então vamos lá. 8:32, olha o tamanho do comentário do 32. Enorme. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Nós temos provisões separadas para todas as nossas necessidades. Quem poderia desviar os nossos riachos quando temos a fonte a qual podemos ir? O que Deus fez por nós e onde nossa esperança foi construída não foi nos negar o seu próprio filho. Sabemos que ele nos amou e não nos negou seu filho. Se nada mais poderia salvar o homem, para que o homem não pereça, que Jesus venha. Assim ele o entregou por todos nós, não somente para o nosso bem, mas para a nossa propiciação do nosso pecado. Para ser a propiciação do nosso pecado em nosso lugar. Deus não reteve o seu próprio filho que o servia para ele, para que ele pudesse poupar-nos. O que poderia então esperar é que, por intermédio de Cristo, ele gratuitamente nos dará todas as coisas. Isso implica que o Senhor nos dará Cristo, pois as outras coisas lhes foram concedidas. Deus irá, com ele, nos dar gratuitamente todas as coisas boas. E mais do que podemos desejar livremente, sem relutância, gratuitamente e sem recompensas. Como ele não faria? Será que se pode imaginar que ele nos daria um presente tão grande quando éramos inimigos e não nos negaria qualquer coisa boa agora que somos amigos e filhos? Aquele que preparou uma coroa e um reino para nós certamente nos dará o suficiente para carregarmos o nosso fardo e em nossa caminhada até lá. Show! Sensacional, né? Muito bom comentário também, bem assim, de aplicação. Então você percebe que alguns comentários da Bíblia de Estudo Matthew Henry são mais de aplicação do que expositivos. A mesma coisa da Bíblia de Estudo de Spurgeon, né? Muitos são de cunho expositivo, muitos de aplicação. Então são duas Bíblias. Olha, você vai ter muito conteúdo para o seu devocional, para a sua pregação, para você ensinar as pessoas a viver a mensagem do Evangelho. E a gente tem, né, o texto bíblico, que é a Bíblia, a palavra de Deus inerrante, e o auxílio contendo aí estudos de dois grandes homens de Deus, né, que até hoje continuam influenciando a nossa geração. Charles Spurgeon e Matthew Henry. São essas as duas Bíblias que eu trago nesta comparação de hoje para vocês, tá bom? Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.